Depois de 10 anos, o fantasma volta a assombrar o mercado cripto, que era para ser em outubro, pode ser agora em julho, que falta poucos dias, e é importante a gente entender todo esse problema que a gente pode vir a passar nesse verão cripto agora, em julho principalmente, que está para ser despejado, liberado uma quantidade massiva de bitcoins. Entendendo rapidamente o curto prazo, porque estamos caindo, isso aqui chega a ser óbvio, já batemos muito nessa tecla aqui, mas o mais importante desse vídeo é você entender toda essa história da Mt. Gox, desse despejo, desses mais de 140 mil bitcoins que podem ser vendidos no mercado, causando um dump, fazendo o Bitcoin buscar 50 mil dólares e derretendo o mercado cripto. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer com a magnitude disso, como isso pode impactar o mercado. Eu vou destrinchar tudo aqui para você, horas e horas e horas produzindo, reunindo informações para trazer sempre a conclusão mais concreta com base em dados. Por isso, já deixa esse likezinho aí que me ajuda muito desse lado aqui. É de graça, 2 segundos. Enquanto eu falei aqui, você já deixou o like. Tamo junto, tamo kits. E vamos cair aqui pra dentro, então. Depois você se inscreve no canal se fizer sentido pra você. O que nós temos aqui rapidamente do curto prazo? Essas quedas que nós tivemos, o Bitcoin deu aquela pescada ali em 58. Nós tivemos os mineradores vendendo. Lembra que eu mencionei para vocês nos vídeos passados que eles tinham ali abaixo de 65 mil dólares, eles estariam em prejuízo? O que acaba fazendo eles venderem ainda mais para manter custos de mineração e tudo mais? Ou seja, venderam pra caramba aqui, tá? Esse é um dos pontos. Entretanto, todavia, nós ainda continuamos em suportes fortes aqui, que seria esse suporte em 58K, que é mais ou menos aquela faixa dos short term holders, da faixa de bull market, que eu mencionei para vocês, que se ele perdesse 60K, o próximo seria 58K, que era onde estava aquela faixa ali. Ele veio rapidamente, bateu e subiu, e agora está mais ou menos em 62, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Então a gente continua batendo esse suporte, o que é muito bom, ainda bem que ele não rompeu esse 58K, senão o próximo patamar seria 51K. E aí que vem a questão, tá? A gente vai parar de cair agora, esse despejo da Mt. Gox pode levar a gente para 51K? O que é importante de vocês entenderem, eu já falei centenas de vezes aqui no canal para vocês não ficarem desesperados, para vocês terem calma. A gente ainda está em bull market, ainda tem um chão pela frente. São o número de quedas que nós temos durante um bull market. Já mostrei para vocês um gráfico, 2015, 2017 foram 12 quedas, 2019, 2022 foram 9 quedas. Nesse momento que estamos agora, estamos passando pela 6ª queda. A Glassnode lá reuniu aqui uns dados em relação ao seguinte, ó. Quanto a base de custo dos detentores de um mês é negociada acima do preço médio da galera que comprou nos últimos 3 meses. Quando isso aqui acontece, mostra entradas de capital. E quando é o roxinho, é justamente a venda dessa galera em relação à galera de curto prazo e a galera de médio prazo aqui. Quando nós temos esse capital saindo, é onde nós temos as quedas de mercado. E isso aconteceu 5 vezes, esse fluxo de capital saindo de forma massiva, 5 vezes durante o ciclo de 2015 a 2017. Isso aqui é on-chain, tá? E eu gosto de trazer esses dados para vocês on-chain porque é sempre aquele método de análise que a gente utiliza aqui, corroborar informações. O que está na macro, o que está no mercado cripto, o que está na análise técnica, o que está on-chain dentro da blockchain. Então a gente pega todos esses dados para corroborar. Então, mais uma vez, corroborando o dado com vocês, mostra aqui, ó, cerca de 5 quedas nessa magnitude on-chain da base de custo. No ciclo de 2020 a 2022, nós também tivemos cerca de 5 quedas aqui, não 5 quedas diretamente, mas 5 fluxos para fora, os 5 outflow de moedas de Bitcoin saindo aqui com base no custo dos investidores de médio prazo. E no ciclo atual, meus queridos e queridas, esse que estamos tendo agora é o quarto. É o quarto que representa essa saída de capital. Então, nós ainda, possivelmente, se for considerar com os ciclos passados, podemos ter ainda um alto fluxo de capital saindo no quinto fluxo de capital, que pode estar um pouco mais para cima aqui, talvez a pernada de baixa antes de atingir o pico do mercado. Então, só para vocês entenderem que a gente vai ter quedas durante o meio do caminho, por isso que é importante você saber analisar ciclos de mercado. De nada adianta você, vou caçar geminha, vou investir em geminha, tá? Se você tivesse investido nessas geminhas, meme coins e qualquer outra criptomoeda que seja, agora nesses últimos dias, sem você saber analisar o ciclo de mercado, provavelmente quase certeza absoluta que você vendeu no pânico, porque você não soube analisar o ciclo de mercado, não soube analisar mercado, vendeu no pânico e não sabe o que está por vir ainda.
Por isso, vem nas aulas do dia 10 e 11 de julho que eu vou fazer aqui no YouTube, antes de abrir as vagas do DeFiverse, para você aprender a analisar ciclo de mercado, escolher as melhores narrativas, saber quais criptomoedas valem a pena dentro dessa narrativa aqui e como você vai colocá-la dentro da sua carteira. É muito importante você ter essa análise, essa visão macro da coisa para você saber para onde está indo e acabar não vendendo em pânico, tá bom? Dito isso, vem o maior FUD da história, pelo menos no momento agora que nós estamos passando, principalmente nesse mercado que já tá chato, já tá meio lateral aí, já tá, né, nessa salsicha. O que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar a fundo a Mt. Gox. Para quem não conhece, chegou aqui agora, a Mt. Gox foi uma corretora que ela nasceu lá em 2010 e acabou falindo em 2014, uma corretora que permitia a negociação de bitcoins, uma das OGs aqui do mercado. Ela foi hackeada naquela época, em 2014 lá, justamente em cerca de 850 a 900 mil bitcoins que foram perdidos, que foram hackeados. A exchange ela conseguiu recuperar desses bitcoins aqui cerca de 140 mil mais ou menos, que é a posição que nós temos hoje aqui, uma das maiores empresas que tem bitcoins em seu balanço, tá bom? Então tem cerca de 142 mil bitcoins na mão desses camaradas que eles conseguiram recuperar. E beleza, passou um tempo ali, desde 2014, a galera começou, pô, cadê meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro de volta. E a exchange falou que ia reembolsar essa galera parcialmente desses 142 mil bitcoins recuperados e mais cerca de 500 milhões de dólares em moedas fiat, em dólarzinhos ali. Isso começou a acontecer, começou a ser tratado judicialmente, isso vem acontecendo desde lá 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 e agora em 2024. No último mês, a Mt. Gox já consolidou bastante, já fez umas movimentações da sua carteira que não fazia nos últimos 5 anos, mostrando que, de fato, elas estão ali prestes a movimentar, fazer alguma coisa com esses bitcoins. E aí, em 2023, foi falado que eles tinham aqui isso aqui foi em março, falaram que isso aqui até abril de 2023. Depois saiu outro comunicado, dia 21 de setembro de 2023, falando que eles teriam até outubro para fazer isso daqui. E aí, meus queridos e queridas, passou outubro, passou o final de ano e a gente recebeu um novo comunicado dizendo o seguinte, agora no dia 24 de junho, ou seja, 2 dias atrás aqui. No que nós temos? Que os pagamentos serão feitos do começo de julho de começo de julho de 2024, podendo ir até outubro, mas já vai começar agora aqui em julho. E aí vem a grande questão. Como esses bitcoins vão ser distribuídos no mercado, tudo isso vai ser vendido, qual é o impacto, o que pode acontecer. E aqui fica comigo agora, deixa o like se você não deixou ainda, porque de fato é conteúdo muito de valor aqui, tá? Eu pago caro por essas informações, então deixa o likezinho que ajuda muito. Você não vai ver eu chilando o projeto aqui, você não vai ver eu falando pra você comprar o projeto pra eu vender pra você depois. Não, aqui é sempre de fato foco no fundamento, há mais de 4 anos trazendo conteúdo assertivo, surfando todos os ciclos de mercado com excelência. O que nós temos aqui, meus queridos e queridas? Temos o seguinte... Temos a Mt. Gox com cerca de, vamos arredondar para 142 mil bitcoins para mim não ter que ficar falando número quebrado, tá? Exatamente são 141.686. Então vamos falar 141.700 bitcoins aqui. Além da Mt. Gox, nós também temos o governo alemão, que eles já venderam cerca de 3 mil bitcoins nessas últimas semanas, o que deu uma contribuidinha para a queda. Se você viu meus vídeos passados, eu mostrei para vocês a carteira aqui do governo alemão, eles distribuindo esses bitcoins, então se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, que você está perdendo bastante conteúdo de qualidade. Então nós temos esses dois cisnes aqui, esses dois FUDs no mercado, tanto a Mt. Gox, tanto o governo alemão aqui, tá? E aí é que fica a questão, vão vender? Como é que isso pode vir a mercado? Aqui a K33 ela faz uma estimativa do potencial, da possibilidade de venda na quantidade de Bitcoin. O cenário mais otimista, por assim dizer, seria cerca de 75 mil bitcoins que poderiam ser vendidos. Você pode ver que aqui embaixo o governo alemão ele não muda, tá? Eu já vou explicar para você o porquê que da Mt. Gox muda. Nós temos justamente os 47 mil do governo alemão podendo vender, eles falaram que vão vender isso aqui, agora quando isso vai acontecer não sabemos, tivemos já semana passada mais de 3 mil bitcoins sendo vendidos. Nós temos justamente essa base de 47k aqui de bitcoins do governo alemão. Agora, a Mt. Gox,
A Mt. Gox, meus queridos e queridas, ela tem um potencial de cerca de 50% daquilo que vai ser redistribuído de cerca de 141.700 bitcoins, que é 70 mil bitcoins. O pior do cenário seria se tudo isso daqui de fato fosse vir à venda. O que se a gente junta com o governo alemão e a Mt. Gox, nós temos a possibilidade, o potencial de venda no pior do cenário de 118 mil bitcoins sendo vendidos. Isso ia machucar o mercado? Óbvio. Obviamente ia machucar o mercado. Só que a gente tem que entender qual que é a politicagem, as regras que estão rolando na Mt. Gox, porque isso é muito importante. Quem que está recebendo esses fundos de volta? São os clientes? Os clientes vão vender? Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. O preço do Bitcoin em 2014 lá era $600. Hoje está em 60 mil, 70 mil. Então será que eles vão vender de fato? Será que eles já não fizeram a lição de casa nesses 10 anos, nessa década que passou? Então a gente vai analisar justamente isso agora. Qual é a verdadeira possibilidade de venda? O número a gente tem já em cabeça, que o pior do cenário seria 118 mil unindo Mt. Gox junto com o governo alemão. Isso não significa que os dois vão vender junto, que vai ter uma venda de 118 mil bitcoins amanhã. Não, nem tem como diretamente fazer isso daqui, tá? Principalmente pelo mercado OTC, que é como essas baleias aqui, essas instituições acabam negociando. Então esse seria o pior dos cenários. Vamos analisar agora se isso é possível de vir acontecer. Meus queridos e queridas, prestem atenção nesse momento aqui agora. Presta atenção, por favor. O que nós temos desses 71 mil bitcoins que eu acabei de mostrar para você aqui, ó, 70.843. Nós temos exatamente essa questão aqui acontecendo. Nós temos que, desses 141 mil bitcoins para ser pagos aqui da Mt. Gox, nós temos que 0,1% vai vir para cerca de 23 instituições. Por que instituições? Aqui que está o pulo do gato, presta atenção. A Mt. Gox já faliu há mais de 10 anos. Não vão ser todos os clientes que vão receber isso daqui de volta, todos os usuários normais, eu, você, João, Maria, Pedrinho. Por quê? Porque boa parte, cerca de 226 instituições compraram o direito de receber esse Bitcoin. Então não é só pessoas normais que vão receber esse Bitcoin. Não, são instituições que compraram dessas pessoas normais a possibilidade, o direito de receber esses Bitcoins. Isso começou a acontecer lá em 2017, lá em 2018, 2019, 2020, onde nós tínhamos todo esse processo judicial acontecendo. Então nós temos cerca de 50% desses claims, que é cerca de 70 mil bitcoins, aqui um pouquinho mais, na mão de 226 instituições. 226 instituições, metade disso. 226 instituições. E por isso que nós temos essa possibilidade de não venda, de não ter esse despejo como todo o mercado está esperando e fazendo FUD em cima disso. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu gosto de sempre olhar na mão inversa do mercado, aumentar o VISIAT. Então, se está todo mundo falando que uma coisa vai acontecer, eu já começo a olhar para o outro lado. Por quê? Porque o mercado ele é safado, o mercado ele é ligeiro, o mercado é imprevisível. Então, eu gosto de aumentar o meu VISIAT, tirar aqui ó, o cabresto do cavalo, olhar para todos os lados e conseguir ter uma visão geral da coisa. Então é justamente isso que eu estou trazendo para você aqui, essa segunda visão, o que está acontecendo de verdade, o que pode ser vendido de verdade, tá? Eu tenho uma leve impressão de que essas instituições, dificilmente elas vão vender o Bitcoin. Tem muito lucro alocado aqui. E nós já temos várias instituições ao redor do mundo adquirindo cada vez mais Bitcoins, justamente com os ETFs e toda essa história agora. Com o Bitcoin Cash é a mesma coisa, nós temos praticamente a mesma porcentagem indo para as instituições. Já vamos falar do Bitcoin Cash, que ele aqui acaba sendo um outro cenário, tá bom? Então nós temos justamente essa porcentagem, 50% na mão de instituições que compraram o direito da galera ali, tá? Então nós temos 226 instituições hoje aqui. Sem falar que a Bitcoinica e a Mt. Gox Investment Funds, eles já reportaram que tem aqui cerca de 20% dos claims que vai vir para essas duas instituições, e a própria Mt. Gox Investment Fund já falou que não pretende vender esses Bitcoins. Então, eu não acredito que ela vai ser a única instituição, o único fundo que vai acabar não vendendo. Tem 50% na mão dessa galera aqui. Por isso que eu acho que o despejo ele não vai ser gigantesco.
Outro ponto que a gente pode pegar e olhar com cautela aqui é o ETH-BTC. Por quê? Se tem esse despejo, pelo menos um pouco dele, e nós temos o ETF de Ethereum acontecendo possivelmente no dia 2 de julho, nós temos um catalisador positivo para o Ethereum, um catalisador meio negativo para o Bitcoin. Isso pode acender o Ethereum cada vez mais, porque temos um catalisador positivo, essa negociação do ETF de Ethereum sendo negociado, chamando a atenção para as altcoins, podendo inclusive tirar a gente desse mercado chato, enquanto o Bitcoin fica meio nessa lenga-lenga aqui, nesse possível despejo da Mt. Gox. É um dos fatores que a gente pode vir a analisar aqui. Agora, se o ETF não começar a ser negociado no dia 2 de julho, aí o cenário muda, a gente pode ter o mercado rebalanceando mais uma vez aqui. Lucas, vale a pena eu shortar o Bitcoin Cash? Porque o Bitcoin nós sabemos que as instituições, boa parte, vão segurar. O Bitcoin é um outro ativo completamente mais fundamentado que Bitcoin Cash. Nós temos o seguinte, você pode shortar. Nós temos muitos shorts acontecendo no BCH e existe o risco de short squeeze, que é o quê? Como tem muita gente shortada, se o despejo não acontecer, o Bitcoin Cash pode subir, essa galera que shortou vai ter que ser obrigada a comprar, o que vai fazer o preço subir cada vez mais. Como meio que aconteceu com a GME lá no bull market de 2021, tá? Mas isso é uma possibilidade, tá? Nós estamos focando aqui de fato no Bitcoin, só tô dando essa luzinha para você caso queira fazer. E aqui, meus queridos e queridas, tem uma cereja do bolo, uma coisa que está por trás aqui, que é legal da gente dar uma olhada também. Se a gente olha os documentos, a gente pode ver o seguinte, ó, o que saiu lá em março de 2023. Todos eles estão falando Japan Time, tempo aqui, o horário do Japão. No outro documento, também saiu a mesma coisa. Cadê aqui, ó, Japan Time. Só no último que ele acabou não saindo. E quando eu olho isso, a gente olha algumas notícias, o levantamento que inclusive o próprio time DeFiverse fez, a Metaplanet de Japão planeja vender 1 bilhão de ienes para comprar mais Bitcoin. No mesmo momento, 24 de julho, que saiu esse paper aqui da liberação da Mt. Gox, que eles vão vender em julho. É uma coincidência? Pode ser. Não sabemos, mas é uma grande coincidência, não é mesmo? Resumindo aqui, meus queridos e queridas, nós temos o seguinte. Primeiro de tudo, não serão todos os bitcoins que serão vendidos. Não é os 70 mil, os 110 mil bitcoins que vão ser vendidos do dia para a noite. O governo alemão não acredita que vai vender tudo de uma vez. A Mt. Gox também, 50% está na mão das instituições. 226 instituições, não acredito que todo mundo vai vender. Outro ponto, isso não é vendido diretamente no mercado de varejo, o mercado secundário, que, por exemplo, numa Binance, numa corretora da vida. Temos esses bitcoins sendo direcionados para o mercado OTC. Por que o mercado sofreu bastante com a venda dos mineradores? Porque não tinha ninguém no OTC para pegar isso daqui, eles tiveram que vender nas corretoras. Agora nós temos uma grande quantidade de bitcoins e instituições que podem ser negociadas no OTC e não impactar diretamente o valor de mercado no mercado secundário diretamente. Então já são 2 pontos aqui. O terceiro ponto é que a galera que pegou esses bitcoins agora vai pegar, tem uma década de estudo para fazer a sua lição. Claro que alguns deles vão realizar lucro, afinal eles estão em lucro pra caramba se você for pegar em consideração do que eles tinham lá em $600 de Bitcoin, o que o Bitcoin é hoje. Só que como a gente falou, 800 mil Bitcoins foram perdidos. Quase nem metade disso vai estar sendo reembolsado de fato. Então é muito importante vocês entenderem isso. No fim, para mim, na minha visão, a minha conclusão é, isso é um grande FUD para assustar o mercado, chacoalhar o mercado, para que as baleias comprem. Então a baleia aqui, o smart money, os institucionais, eles estão só esperando aqui com a canequinha aqui, ó, para os desesperados venderem e para a galera que não tá vendo esse vídeo agora vender, cair em FOMO, cair no medo, cair no FUD e eles encherem a canequinha deles com bitcoins a esses preços mais baratos aqui. Então isso, na minha visão, é justamente FUD, é uma notícia para dar FUD no mercado e por isso que eu estou trazendo esses dados aqui para você não cair no FUD, conseguir fazer a sua própria análise, fazer esse gerenciamento de risco e entender todas essas nuances, essas politicagens que está acontecendo nessa liberação da Mt. Gox, tá? Dito isso, o ciclo de mercado, meus queridos, ele continua. Nós ainda temos tempo para bater o topo do mercado, ainda não ficamos azulzinho, estamos somente verde aqui nesses 96 dias. Ainda temos mais alguns dias para andar até a gente atingir o topo do mercado. E o gráfico mais lindo que você vai ver hoje é justamente esse daqui, ó,
547 dias depois do topo. Olha, pegamos aqui para de fato a gente explodir. Depois, mais uma vez, 547 dias depois do topo, dá justamente aqui onde depois nós explodimos. Nesse momento agora, meus queridos e queridas, 547 dias desde o último topo de 2021, estamos exatamente aqui onde nós estávamos justamente em ciclos passados. A história ela não acontece igual, mas ela rima, para de fato a gente pegar essa nova pernada de alta aqui, rumo, quem sabe, aos $200 mil, como eu havia falado para vocês. As funding rates, elas já estão negativas. As funding rates estão negativas, o que mostra aquilo que eu falei para vocês, do cash and carry, dos institucionais shortando Bitcoin, comprando no mercado à vista e tendo um yield sobre isso daqui, já não está mais sendo possível de acontecer, porque as taxas estão negativas, tá? Então, sem FUD, vem na aula do dia 10 e 11 de julho que eu vou fazer antes de abrir as vagas do DeFiverse. E se você quiser se tornar um investidor cripto de verdade, um DeFizeiro, um Ali com inteligência avançada, você entra no DeFiverse que você vai passar todo esse ciclo com a gente, vai se transformar em um investidor cripto de verdade e vai estar na maior e melhor comunidade cripto do Brasil, tá? Na maior plataforma educacional cripto do Brasil. Siga no Instagram para mais conteúdos gratuitos. Eu espero que você tenha gostado. É a minha visão, análise com base em dados, para que vocês não fiquem assustados e consigam fazer também a análise de vocês e tirar conclusão. Fechou? Deixa o like antes de sair. Vejo você no próximo vídeo e ótimos lucros!